Olá, família do Axé, como é que todos vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui todos nós estamos muito bem, sempre com a paz e a proteção de meu pai, Oxalá Oxaguiá. Deixa eu me apresentar rapidamente, como o pai sempre faz, no início de cada vídeo, para aquele irmão de Axé que está chegando hoje aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Me chamo Pai Marcelo de Oxalá. Qual é o conteúdo do dia de hoje? Então, o conteúdo é sobre o jogo Elide Logum e para que ele serve. O jogo Elide Logum, ele é muito conhecido, muito difundido no Brasil como o jogo de búzios, ok? Jogo também conhecido dos 16 búzios, ou dos 16 Odu, nos caminhos de Odu, né? Então, esse é o conteúdo porque o pai percebe muitas dúvidas. Por mais que seja um jogo e um oráculo muito difundido e muito conhecido, principalmente no Brasil, você vê que muitas pessoas que chegam até a mesa têm dúvidas. Então, o pai decidiu fazer esse vídeo para esclarecer algumas dessas dúvidas que são mais recorrentes. Tá bom? O que o pai faz agora? O pai vai chamar a vinheta e já vamos adentrar para dentro desse conteúdo que o pai está entregando tudo. Fique até o final que vai valer a pena. O pai garante, ok? Que entra a vinheta. Vamos lá, família do Axé. Conteúdo de hoje, falando e tentando esclarecer o que é um jogo de búzio, para que o jogo de búzio serve. O jogo Elide Logum, no caso aqui, é o que a gente vai estar falando e citando, tá? Vamos lá. Jogo de búzio, ele serve para quê? Então, a principal função do jogo de búzio é orientação. Por isso que ele é chamado e conhecido como jogo de orieté. O que é isso, meu pai? É o jogo de orientação, tá ok? Então, aonde o consulente ou o cliente que está sempre do outro lado da mesa, e aí pode ser numa consulta presencial ou numa consulta por chamada de vídeo, não tem diferença alguma, as duas funcionam da mesma forma e perfeitamente. Digo isso porque sempre atuei fazendo os meus jogos e atuando e atendendo os meus consulentes, os meus clientes, de uma forma presencial. Hoje eu não faço mais. Hoje eu atuo em todos os oráculos que eu trabalho e atuo por chamada de vídeo, tá? Comecei a adentrar antes da pandemia e depois da pandemia nós ampliamos o atendimento geral para chamada de vídeo. Dá certo e o pai assina embaixo, ok? É muito bom e a gente consegue atender aquelas pessoas que estão mais próximas, aquelas pessoas que estão mais distantes, em outros estados, pois nós temos um Brasil com um território continental e também com pessoas de outros países. Então, o consulente ou cliente poderá obter informações sobre vários assuntos nos campos de aspectos espiritual, profissional, também através de como está a própria saúde, tá? E também a questão sentimental, tá? Que esses 4 campos e aspectos é o que dá base para qualquer ser humano, ok? Assim, tendo os esclarecimentos necessários para uma melhor escolha a ser tomada, ok? Tanto no campo espiritual quanto também no campo material, ok? Uma observação importante. Já no candomblé, na diáspora do candomblé, o jogo de búzio, ele é fundamento importantíssimo e não pode faltar. Porque, inclusive, nós temos uma fala, né? O candomblé começa e termina na mesa do jogo. Porque o jogo de búzio, Elide Logum, ou o jogo de Daorixá, ou o jogo chamado jogo de rua, jogo da guia imperial, não importa a técnica e o método, é um jogo de búzio, ele pode estar sempre apontando cargos, oferendas, ebós, pois o ebó não é receita de bolo. Ebó você precisa ter uma listagem e você precisa consultar o jogo, quais são os elementos para aquele cliente, porque o ebó ele é individual, tá? Ele não é coletivo,
O mesmo ebó não serve para mais de uma pessoa, serve para aquele indivíduo. E você vai confirmar no jogo de búzio, num jogo que está inserido dentro do jogo do búzio, que é o jogo de confirmação, o jogo de Alaf, o jogo de Omerim, que é onde responde o Baro Sheturah, o Exu responsável pelo jogo, o comunicador que traz as mensagens, ele que vai apontar e montar o ebó. Também a oferenda se faz dessa forma? Se faz dessa forma, sim, na maioria das vezes, tá ok? Também confirmações do próprio orixá, também a necessidade de uma iniciação e etc. Tá? Por isso a importância do jogo de búzio na diáspora do candomblé. Tá? Mas também nos caminhos de Ifá, no sistema de Ifá, na religião de Ifá, na filosofia chamada Ifá, onde você tem 3 oráculos importantíssimos, tá? Que é o Iquifá, o Peleifá e o jogo de búzio, o jogo Eli de Ogum. Também você tem, tanto no Ifá quanto no candomblé, um outro oráculo também de muita importância, que é de Obi, ok? Mas aqui estamos hoje falando sobre jogo de búzio, o jogo Eli de Ogum especificamente, tá? Mas esse entendimento ele pode servir com certeza para o geral, tanto para o jogo Eli de Ogum, de Daorixá, jogo de guia imperial, jogo que corresponde orixá, não Odu, tá? Esse é o entendimento que devemos ter. Então, o pai vê muitas das vezes as pessoas chegando até a mesa do meu jogo e tendo dúvida para que realmente esse jogo serve, né? Então, esse conteúdo é justamente para esclarecer sobre isso, tirar essas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Outra observação importante, tá? Posso fazer qualquer pergunta para o jogo? Isso aí é uma das coisas que o pai mais escuta. Sim, pode fazer qualquer pergunta para o jogo, tá? Porém, a resposta sempre cabe aos orixás e também a Exu. Exu Ifá, o Baro Sheturah, tá? E também ao Ori do consulente e do cliente, ok? A permissão da resposta. Por que o Ori? Porque quando a gente vai fazer as revas para abrir o jogo, a gente faz várias revas e uma dessas revas, por isso que a gente precisa individualizar o jogo e a gente precisa de alguns dados, que é o nome completo de batismo do consulente, do cliente, também a data de nascimento completa, e não é de registro, é de nascimento, e o nome completo de batismo da mãe, para que a gente possa estar abrindo o jogo, mas também possamos estar ativando, tá? E pedindo permissão para que o Ori do consulente, na hora do jogo, na linha do tempo do jogo, possa ser próspero e trazer as mensagens e as respostas às quais ele precisa. Por isso que muitas das vezes a pessoa chega até a mesa do jogo para buscar uma informação e acaba saindo com outras informações também, porque é o Ori apontando a necessidade daquele consulente, daquele cliente, ter aquele esclarecimento que ele nem veio buscar. E aí o Baro Sheturah vai estar respondendo no jogo, ok? Então, essa é a ideia e a formatação que temos que ter, tá bom? Outra pergunta que o pai sempre recebe. O que eu posso saber através dos caminhos dos 16 Odu? Vamos lá. Os 16 Odu indicam os caminhos do destino dos seres humanos, desde o seu nascimento até a sua morte. Assim, indica a orientação e as melhores escolhas das nossas vidas. Ok? Não terminou o vídeo não, hein? Fica até o final com o pai. O pai está entregando tudo e vai continuar sobre esse assunto importantíssimo com outras observações importantíssimas e detalhando tudo. Só que aqui o pai vai fazer o quê? Aquele recadinho de sempre, de uma forma rápida, tá? Agradeço por todos que estão se inscrevendo. Peço que deixe aquele joinha, que é fundamental e importante para que o YouTube olhe isso sempre com bons olhos, tá? Aquele irmão de axé que está sempre aqui, sempre vê os nossos vídeos, mas ainda não teve a oportunidade de se inscrever, não faz isso não, meu irmão. Essa é a hora e o momento. Não vai lhe custar nada, você não vai perder tempo nenhum, segundos,
e não vai lhe custar um centavo e você vai estar contribuindo e ajudando com que esse canal se mantenha aqui no ar, no YouTube. Aqui tem escrito uma sineta, inscreva-se, bota o dedinho e vem fazer parte dessa grande família que só está crescendo, tá bom? Gratidão. Ó, para aquela pessoa que está assistindo o vídeo e gostaria de ter uma consulta com o pai, direta comigo, por chamada de vídeo, então você pode estar em qualquer lugar que o pai tem condições de te atender e dá certo e o pai assina embaixo. Como é que eu faço? Todos os vídeos, na descrição de todos os vídeos, sem exceção, sempre vai estar o número do WhatsApp e os oráculos que o pai atua. Falo com quem? Fala com a pessoa responsável pelo agendamento das consultas do pai, que é a dona Áurea Lúcia. Você vai entrar através desse WhatsApp, deixando uma mensagem de texto ou de áudio. Assim que ela puder, o mais rápido possível, ela já está entrando em contato com você. Também é muito importante que vocês aperte a sineta de notificação para que vocês possam receber sempre o aviso quando tiver um conteúdo e um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Agora, pai não falou que era rápido? Sem mais demoras, vamos voltar para o conteúdo. Outra pergunta recorrente é: quando devo procurar o jogo de búzios? Quando for necessário obter as orientações das melhores escolhas sobre aspectos espirituais ou materiais, tá ok? Outra observação importante. Uma consulta, qual é a sua função? Olha, essa é uma pergunta muito importante do pai estar aqui esclarecendo vocês. É para captar qual a dificuldade ou o problema que o consulente ou o cliente esteja passando naquele momento, naquela linha do tempo. Como exemplo, fosse um exame. Então, o jogo, através do Exu Ifá, o Baraxetorá, vai prescrever o que o consulente deverá estar fazendo para obter um melhor resultado para aquela questão, né, que foi trazida para a mesa do jogo, como uma pergunta ou um questionamento, ou até um esclarecimento que o próprio consulente esteja precisando, tá bom? E a resposta, o que vai ser prescrito, sempre através do Baraxetorá, o Exu Ifá do jogo, pode ser um ebó, uma oferenda, né? Mas, na maioria das vezes, é isso que o pai, inclusive, tem conteúdo explicando, e é indicado um ebó de dentro para fora. Ô, meu pai, o que é ebó de dentro para fora? É um ebó de dentro para fora, é a mesma coisa de uma mudança comportamental, que aquele indivíduo, aquele consulente, aquele cliente está necessitando naquele momento. O ebó de dentro para fora, ele é tão importante que mesmo quando saia uma oferenda ou um ebó para ser passado ou oferecido, precisa também ter o ebó de dentro para fora. Porque é o ebó de dentro para fora que vai fazer você ter uma mudança daquilo que está sendo colocado na tua vida e não está tendo bons resultados, tá ok? Então esse é um entendimento importantíssimo, tá? Porque na maioria das vezes o que faz é um ebó de dentro para fora. É o ebó comportamental. Isso é muito, mas muito importante que as pessoas venham a entender, ok? Então, na verdade, é isso que o jogo, Elis Lugum, o jogo de búzio, consegue traduzir para aquele consulente, aquele cliente, que está do outro lado da mesa ou do outro lado do celular numa chamada de vídeo, tá ok? Para que as pessoas possam ter os melhores resultados. Sempre com mudanças, gente. Sempre com mudanças. Simples assim, tá? Então, espero que o pai tenha conseguido esclarecer, tirando dúvidas que é recorrente. Sempre quando o pai vai atuar, sempre tem essas dúvidas, tá? E esse vídeo é para esclarecer para todos que tenham dúvidas, né? Tá bom? Aqui fica o agradecimento do pai por todos que ficaram carinhosamente e respeitosamente com esse pai até o final do vídeo, tá? Que meu pai Oxalá, o Xaguian, possa estar abençoando a vida de cada um de vocês fortemente,
tá bom? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Até os próximos vídeos e muito axé para todos.